Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, depois de ter feito um especial fantástico do filme do Michael com a presença do Rodrigo Teaser no Esquadrão Nerdola, depois de ter lançado a nossa crítica, no qual nós avaliamos muito bem o filme, eu dei nota 8, o André deu nota 7, né? O Matheus deu nota 10. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente separou alguns recortes, tá? De alguns críticos internacionais que avaliaram mal o filme do Michael Jackson, pra gente tentar entender as principais justificativas deles terem avaliado tão mal o filme. Quando a gente assistiu o filme, e eu até entendo o crítico que fala sobre ritmo e sobre aprofundamento e desenvolvimento de personagem. Perfeito. Respeito nisso. Sim. Agora, tem um ponto em comum aqui que muitos trazem, que é um erro gravíssimo de avaliação, que é não ter explorado as polêmicas da vida do Michael. Que isso acontece depois do momento que o filme termina. Eu vi um corte de algum programa, né? Deve ser programa de televisão, que o Coleman Domingo tava e a mulher que faz a mãe do Michael também tava, e o cara perguntou isso. E assim, eu fiquei constrangido pelo Coleman Domingo, porque ele fala, então, o filme ele se passa até o final da década de 80. É um negócio que a gente tá falando aqui há muito tempo. Então assim, é muito despreparo dos jornalistas. E assim, eu coloco até o sentido de, provavelmente o jornalista não assistiu. Porque o filme acaba e fala, parte 1. E fala, continua. Vai continuar. Então, calma. E assim, é tão, né? Cadê a polêmica? Calma, bicho. Calma, você tá vendo, sabe, é uma boa história. Calma, relaxa um pouquinho, senta lá, Cláudia. Calma. Pra que essa pressa, né? Porque a carreira do Michael Jackson é desde quando ele tinha 5, 6 anos de idade, pô. Então calma um pouquinho, eu não consigo entender se é desconhecimento ou se é burrice. Ou má intenção. Ou todos junto, entendeu? Então, eu fiquei com vergonha pelo Coleman Domingo, que teve que responder isso. E ele foi muito educado. Ele falou, não, é porque o filme, né, se passa até o final da década de 80. As grandes polêmicas do Michael Jackson começam em 90, no início de 90, 93. Eu não consigo entender o que o cara quer fazer o filme dele, do Michael Jackson. Porque você opinar em algumas coisas que faltou, que não faltou, é do jogo, né? Pô, eu queria que tivesse mais ali, mais aqui. Mas o filme não aborda este período. Inclusive, eu acho que a parte 2 é a coisa mais difícil do mundo. Vai ser muito difícil. Inclusive, ainda sendo feito pelo próprio espólio do Michael Jackson. Mas é muito difícil. A atriz que fez a mãe do Michael Jackson chama-se Nia Leong. Boa, Matheus. Essa também que tá muito bem no mãe da filme. Lupita Nyong'o. Ó, a gente vai fazer o seguinte, galera. Antes da gente trazer aqui essas informações, essas opiniões, né, dos críticos. Hoje é sábado, tá? Neste horário que você está vendo esse vídeo, nós estamos lá na Arnold Sports. Que momento incrível do Esquadrão Nerdola. E amanhã, a Berserk, que ela tá com uma promoção no Outlet. Várias oversize que a gente usa aqui no vídeo, várias, inclusive a que eu tô usando aqui tá lá também, com preço abaixo de R$ 49,90. Várias oversize. Então vai lá, escolhe a sua oversize, aplica o cupom Esquadrão que você vai ter mais desconto ainda. Só que essa promoção é só até amanhã, só até domingo. Então aproveita, vai lá no site da Berserk, o link tá aqui na descrição, escolha as suas oversize, vai lá na aba Outlet, promoções, vários modelos até domingo, tá bom? Clica no link aqui na descrição e usa o cupom Esquadrão sem o tio, tá? Vamos lá. Ó, o filme Michael começou a ser analisado pela crítica especializada e um padrão claro surgiu. Boa parte dos textos não discute apenas a construção do filme, mas principalmente o que ele escolhe não mostrar. Amanhã a gente vai lançar um vídeo, tá? Sobre o que faltou neste filme do Michael Jackson, tá? Porque aí entra nessa questão da escolha narrativa, tá? Sim, escolha criativa. O jornal francês Le Monde foi direto ao apontar o seguinte, aspas, Michael Jackson é retratado apenas como um fenômeno musical, longe das acusações que marcaram a sua trajetória pública. E aí você vê, logo na primeira, que
a escolha do Anthony Fuqua, assim como os roteiristas, Matheus, depois dá uma olhada quem é o roteirista do filme do Michael, não sei se é o próprio Anthony. O filme ele deixa muito claro e ele pontua pra você os momentos que ele está escolhendo mostrar. Então ele começa em 1966 e ele termina em 1988. Dentre todas, dentro desse recorte, a única polêmica, acho que a gente pode dizer, é o acidente que o Michael Jackson se envolve com a Pepsi, quando queima o cabelo, e o conflito com o pai dele. Roteirista John Logan, do Gladiador, Último Samurai. Legal. Então, assim, o que ele tá querendo? Acusações que marcaram a sua trajetória pública. As acusações vêm bem depois. Bem depois. Então parece que o cara não assistiu o filme. Então, aí, como é um jornal e a gente tem essa manchete, aí pra mim é mau caratismo, só pode ser. Porque é uma rápida pesquisa, você sabe que as acusações, elas vêm depois. Você tem algumas polêmicas, que é da Câmara Hiperbárica, se eu não me engano, que ali estaria no tempo do filme. A gente tem que respeitar o tempo do filme. Não é o tempo que você quer. O filme que você quer. Senão a gente vai ter um filme por pessoa, né? Eu também gostaria de um filme totalmente diferente, né? Em sentido de desenvolvimento. Mas dentro do que ele me apresentou, ok? É muito narcisismo você querer um filme pra você, né? Cadê as acusações? Aí o Anthony Fuqua faz assim, ó. Depois que termina o filme, ele abre e coloca o letreiro. Agora são as acusações pros jornalistas, pra eles ficarem felizes. Não dá, né? Tem que esperar o tempo do negócio. E eu acho que o filme vai ser sucesso. Dificilmente vai ser difícil ignorar a parte 2. Mas a parte 2 a gente pode fazer até um vídeo dedicado, porque é muito complicada a parte 2. Mas tem a câmara de polêmica, né? Tem a câmara hiperbárica, tem a queimadura e tem o vitiligo. Você poderia aprofundar os 3, mas eu acho que a queimadura foi bem. Foi bem. A queimadura foi bem, né? O tempo que foi. Inclusive citaram até o Demerol, que é inclusive tem na música do Michael Jackson chamada Morphine, né? Meu Deus, ele tá tomando Demerol, que foi um analgésico ali que o Michael ficou viciado. Então assim, galera, são essas 3. As grandes polêmicas do Michael Jackson eram essas 3. Era não ter namorada, era o vitiligo e até aqui era isso. Depois dos anos 90 a gente tem outras polêmicas. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. No RogerRebert.com, a abordagem também passa por esse ponto. A análise descreve o seguinte, aspas: o filme é seguro demais para um personagem tão complexo, preferindo recriar momentos conhecidos a enfrentar aspectos mais difíceis da vida de Michael. Até ali os anos... Aí eu discordo da crítica porque eu tô me situando na data do filme. Ele poderia, inclusive, eu falei do namoro anteriormente, ele podia falar do namoro dele, do tempo que ele tava junto com a... Era uma menina que tem uma foto dele na balada que eu esqueci, o Rodrigo Teaser até citou. Começa com T, Tatum, alguma coisa assim. Tatum O'Neal e a Brooke Shields. Mas acho que a Brooke Shields não teve nada, mas a Tatum O'Neal, o Michael diz que era a namorada dele, então acaba excluindo, mas poderia ter incluído isso. Então, assim, as polêmicas... Qual que ele citou? Ele citou um tema específico, essa manchete. Prefere recriar momentos conhecidos. Ah, sim. O filme, ele joga no seguro. Seguraço. Ele joga no seguro e joga no light. Você poderia ter colocado... Só que é o seguinte, geralmente, e isso é um negócio que... Quando você vai fazer um filme de alguém, você precisa da autorização da família, se a pessoa não tá viva. E dificilmente a pessoa da família vai querer passar alguma coisa absurda. E é direito dela. Porque aí vai fazer, né? Ai, essa biografia é da família. Você quer que quem faça? A família conhece mais a pessoa, mas a família vai passar o pano. Então coloca pro jornalista que odeia o Michael Jackson fazer. E você vê como é um beco sem saída, esse negócio, que a galera colocou na cabeça: eu quero um filme que não seja chapa branca. Quem é que vai fazer?
O que é o Chapa Branca? Você quer que mostre o Michael Jackson se drogando. Aí você... O que vai fazer você tirar do teu raciocínio o Chapa Branca? O que seria? E novamente, aqui a gente tá falando do spoiler do Michael Jackson. Eu não esperava algo diferente. Eu sei que é o spoiler do Michael Jackson. A maioria das cinebiografias são pessoas da família da pessoa que autorizaram. E, opa, isso aqui vai, isso aqui não vai. Mas isso é óbvio. Aí a pessoa fica falando, não, porque não pode ser Chapa Branca. Aí aí teve da Whitney Houston. Da Whitney Houston não foi Chapa Branca porque aparece ela se drogando. Nossa. Ninguém sabia que o Nossa. Houston se drogava. É isso? Então, assim, a pessoa quer ver o defeito ser, assim, ó, esmigalhado. Exatamente. Quer que valorize o defeito. Então, assim, por que tem que valorizar? Por exemplo, ele eu aceito a crítica do superficial, mas se você pegar o clipe, ele mostra muito do porquê o Michael é daquele jeito. Muito. Ele tem ali os animais, ele fica além dos livros infantis, ele teve um problema com o pai desde pequeno e não tinha amigo. Então, isso o filme mostra por que o Michael Jackson chegou naquele patamar de mentalidade. Então, o filme ele apresenta isso. De uma maneira superficial, poderia ter, né, entrado, concordo com você, mas tá ali. Então, isso é uma justificativa. Entendeu? Mas eu não lembro, né? Algo grave na vida do Michael Jackson naquele período, não tem. Era aquilo. Até o Rodrigo Teaser falou, a vida do Michael era essa. Ele ia gravar, fazia um show, voltava pra casa, ficava vendo os Três Patetas, desenho, lia. Tomava sorvete com a mãe. Tomava sorvete, vendo Gene Kelly, os caras dançando. Bom, era isso. Até aquele momento era isso. O problema do superficial que a galera tá usando, eles estão usando essa palavra superficial pra poder disfarçar uma crítica maldosa que não se cabe agora. Porque você pode fazer o superficial falando que faltou, igual você falou aí, desenvolvimento do pai, desenvolvimento da Montal e um monte de coisa. Sim. Só que o superficial deles é pra dizer que eles querem ver o circo pegar fogo. Isso, Não claro. é superficial de verdade. É isso aí. Por exemplo, eu sou fã do Guns, né? Sou fã do Guns. Se tivesse um filme do Guns, é que o cast ia ter que ser embaçado, hein? Principalmente no Axl. Tinha que ser o cara mais lindo do mundo. Mas... eu não quero ver os caras se drogando. Eu não quero. Eu quero ver a composição, o ensaio, a ideia de música, riff, gravando disco. Eu quero ver isso. As tretas entre eles é legal. A briga criativa. É isso. Eu não quero ver o Slash quase morrendo. Né? Tipo, sendo alcoolizado. Sendo ressuscitado por desfibrilador. É. Isso não me interessa muito. Então, mas é uma questão de ótica. Mas isso aí é uma pessoal. visão. É uma visão de Oscar, que só quer tristeza. Então, é isso aí. É. Porque a premiação, você tem que mostrar o ser humano podre. Isso mostrar mesmo. o ser humano podre e tal. Pô, que negócio tosco, cara. Ó, a CNN diz o seguinte, aspas, a cinebiografia aposta em recriar grandes momentos da carreira, o que eu acho super válido. Eu também tá? acho. Super válido. Sim. Porque assim, o filme não é feito pra 5%, 4%. Né? A crítica, ela espera que seja abordado todos esses pontos, mas o filme não é feito pro crítico. Isso é interessante. E eu até me arrisco a dizer o seguinte, esse filme, ele foi criado sem intenção alguma de ganhar Oscar. Sim. Porque se fosse pra ganhar Oscar, eles explorariam muito mais a relação do pai com o Michael. O pai, na vida real, ele foi 10 vezes pior do que é mostrado no filme. Sim. Então, se eles tivessem intenção de prêmios e etc., principalmente esses prêmios que gostam de premiar esses filmes mais tristes, seria outro tipo de tom. Então, assim, eles adotaram o tom pra maioria das pessoas. Pro fã, né? Pro fã. O filme protege o pai. É. O filme protege muito o pai. Porque, novamente, a gente sempre tem que levar em consideração. É o espólio do Michael Jackson que cuida de tudo que o Michael Jackson deixou, que precisa... mas não quero. Então você nunca vai ter, porque o espólio do Michael Jackson é que autoriza. Você nunca vai ter um filme diferente disso que eles apresentaram. Eu acho que poderia ser... mas você tem a família também. Precisa passar pela autorização da família. Ou você acha que a família ia gostar de ver
algum familiar, isso, aquilo, sendo muito exposto. Então tem muita coisa a considerar. Ah, então não faz o filme, então não assiste. Ó. Nossa, nesse então a gente vai longe. O próprio Michael Jackson, às vezes, ele dava uma suavizada nas coisas do pai, né? Ele falava, ele foi assim, mas se ele não fosse assim, talvez eu não chegasse no local. Então é uma coisa que já é da própria família ali. O Michael, depois de mais velho, ele suavizou muito o pai. Tanto que quando ele faz a própria biografia... Ele é muito grato ao pai. Ele faz a própria biografia, ele fala que entende o Joseph, entendeu? Tanto que a LaToya inventava mentira e o Michael ficava bravo, falava, pai, não fazia isso não, entendeu? Então, tem todo esse jogo. Mas eu entendo que pro filme, né? Pra quem gosta o carniceiro, né? Que gosta de ver aquele negócio triste, sofrimento, chorando, não é um filme pra essa pessoa. Não é. Não é um filme pra essa pessoa. É um filme, pelo contrário, um filme alegre. Isso. E aqui eu concordo com a CNN quando ele diz que ele entrega uma narrativa superficial e pouco profunda sobre o artista. Porque pra mim falta mais Michael o artista. É que o Michael o artista é muita coisa. Pra mim, faltou mais Michael o artista, tá? E aí, essa questão da superficialidade, eu concordo em partes, porque pra mim, você contar a vida de uma pessoa, e essa pessoa é o Michael Jackson, 22 anos da vida desse cara em 2 horas, é lógico que você vai cometer erros, você vai esquecer coisas, você vai deixar de aprofundar coisas boas. Então, assim, eu acho que aí, pra mim, foi o grande erro do filme, sabe? 2 horas pra 22 anos, sendo que são 22 anos com muita coisa acontecendo, muita coisa. Então, eu acho que aí entra nessa questão superficial. Mas vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver uma outra. Rotten Tomatoes. Eu vi uma na Rotten Tomatoes, é que não tá aqui, mas eu achei incrível. O começo da crítica era assim, ó. Gostaria de saber mais sobre o ser humano. O filme parece que o Michael Jackson era um deus. Pô, meu. Parecia que ele era um santo. Pô, que forçado, né, meu? É que o Michael Jackson, ele era esse cara. Não, e assim, é engraçado isso, né? O cara da Rotten Tomatoes, ele não é esse cara aí. Viveu na casa dele, né? Então. Tomou café todo dia com ele. Então, ele não é assim. Mas quem que é o cara da Rotten Tomatoes pra falar como ele era ou como não era? Né? É claro que você vai ter uma suavizada, mas o Michael Jackson, a personalidade dele é muito aquilo que foi passado. Isso foi. É um cara tranquilíssimo, pacato, quando é mais na parte do empresário, mais vaidoso. E dá pra perceber isso no filme, né? Claro, eles passam a vaidade do Michael Jackson. Tem que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito e tudo mais. Mas ele era esse cara aí. E você não tem um vídeo. E assim, o Michael Jackson, ele estava com a câmera no ar, com a câmera ligada há muito tempo. Você não tem um vídeo dele bravo, gritando com alguém. E aí vem o This Is It e prova isso. Se você assistiu This Is It, o Michael era realmente desse jeito. Agora, se é santo, claro que não, né? Mas, aquele retrato, eu achei bem fiel ao Michael Jackson, tá? Ó, Rotten Tomatoes, abre aspas. Ocasionalmente deslumbrante, mas frustramente incompleto. É claro que é incompleto. Ele vai só até 88. Um filme feito pra fãs devotos e defensores incondicionais. Não, também não é assim, né, pô? Mas é um filme feito pra fã. Mas comercialmente, você vai fazer pra quem... Imagina, né? Vamos fazer um filme do Michael Jackson pra quem não gosta dele. Vamos fazer um filme do Michael Jackson pros fãs do Prince. A gente é a família dele. Pô, vamos fazer um filme pra quem gosta de Stone Temple Pilots. Isso porque, assim, isso só foi um exemplo, porque o Michael Jackson é respeitado por todos os gêneros musicais. Eu lembro na minha época de escola, quando a gente tava na época mais metaleiraça, que falava, não, isso aqui é podre, isso aqui é muito leve. Michael Jackson é unânime. Não, Michael Jackson é respeito. Então, assim, não tem como. E é lógico que eles vão fazer pra base. Ninguém vai fazer uma obra que não seja pra base. Quem fizer isso é burro, que é o Woke. O Woke fez isso 10 anos, que o Woke rouba o produto, né? Ele rouba a embalagem e quer passar outra coisa, e fracassa. Imagina, aí ia ser legal, né? O disclaimer, esse filme não é para fãs de Michael Jackson. Michael Jackson é o filme.
aí você merece um aplauso. Falta muita lógica nessa galera, esses jornalistas estão bem fracos. Ó, eu discordo plenamente dessas duas próximas aqui, tá? Frontalmente, tá na Rotten Tomatoes, o primeiro. O que eu não esperava de um filme sobre o maior entertainer de todos os tempos era que fosse tão desprovido de entretenimento. Aqui eu discordo frontalmente, não, aí tá? sim. O filme entretém. O filme é entretenimento puro. Assim, porra. Isso o filme faz. Você pode não se entreter o tempo inteiro, mas tem partes que você se entretém sim. Então assim, aqui... E aí vem uma que se aproxima daquela outra que eu falei do santo, que é assim, ó. Este Michael é plano, quase um não humano. Quase um não humano. Por quê? Porque ele mostra um Michael sensível, frágil, com as suas características, que naquele momento era inseguro, mas o que eles queriam que mostrasse do Michael Jackson? O cara não tem sentimento, provavelmente. Não, é porque isso aí é porque ele é o que o crítico chama de modulagem. Que assim, o personagem ele é reto. Ele não tem as nuances que o ser humano tem. Só que ali você tem, né? Por exemplo, que o Michael Jackson ele era muito passivo em relação com o pai. Ele era muito passivo em relação com a família, né? Ele era um cara... Só que tudo cai no ponto positivo, né? Que aí também é o mérito do espólio. Mas você tem... Eu também gostaria de ter o Michael Jackson mais empresário. É que falta muita coisa, né? Aquilo igual quando ele contrata o John Branca. Eu quero ser o maior artista do mundo. Não interessa, entendeu? Então, faltou a brincadeira mais de quando ele mesmo inventava as histórias dele, que ele achava divertido, as pessoas ficarem... Ele tem um negocinho só. Mas eu não acho o Michael Jackson o santo. Não saí com essa impressão. Ó, aqui nessa... Porque em relação às doações, isso aí sempre teve. Isso aí sempre teve. Eu tava conversando com a Giovana depois que a gente saiu o filme. O curioso é que eu não sei tudo, tá, da história do Michael Jackson. Eu sei um pouquinho, porque eu li alguns livros que eu gosto de biografia. Mas o curioso é que algumas coisas que são reais, a galera vai achar que é mentira. E os negócios que são da carreira dele, que se acha que é verdade, é mentira. A maior parte do filme que é verdade é o comportamento do Michael e o que ele fazia com o dinheiro. Essa é a maior verdade que tem no filme, dos cheques, isso aumenta. Hospital, né? Isso porque também não teve nem o We Are The World, né? Que aí é 86, 85, por aí. Criou uma fundação também, né? Acho que o nome daquela música é Heal the World, eu acho. O Heal the World veio depois. Mas assim, você tem vários das benfeitorias, né? Do Michael Jackson. Ó, IndieWire. Aqui eu concordo até uma parte e discordo do final. Ó, aspas. Os grandes saltos de tempo e lógica acabam tornando o filme entediante. Então vamos lá. Eu concordo que os grandes saltos de tempo e lógica atrapalham o filme. Que quando você tá esquentando, passa, né? Atrapalham o filme. Só que o filme não chega nem perto de ser entediante. Não. Entediante, não. Entediante, não, me desculpa. Bom, é isso, galera. A gente separou essas observações, tá? Vocês perceberam que a gente concorda com um, discorda com outros. Mas eu quero saber a sua. Se você já assistiu o filme, coloca nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.